Querido amigo, o nosso alvo hoje é estudarmos Efésios 4, 7 a 12. Este é o segundo texto do capítulo 4 em que vamos meditar, e nesse texto encontramos a maneira tão generosa com que Jesus nos tratou. Esse texto nos mostra que, além do seu sacrifício por nós, Deus também concedeu, através de Jesus, os dons ou os recursos, as pessoas, dons que a igreja deve ter para desenvolver o seu ministério. Mas você deve se lembrar das lições que aprendemos nos 6 primeiros versículos desse capítulo 4. Aprendemos ali que a igreja de hoje precisa ser digna do nome que leva, isto é, Igreja de Jesus Cristo, Corpo de Cristo, Novo Povo de Deus. Ora, essa nova intitulação está ligada claramente ao nome do nosso Senhor. Portanto, se cairmos, esse nome também, que está acima de todo nome, cai conosco. Você já pensou nisso? Se andamos corretamente, o nome do Senhor será bendito. É importante, portanto, termos o senso de responsabilidade pelo nome de Jesus, que se revela em nossa vida e na vida da igreja. Nos versículos 1 a 6 também aprendemos que a igreja deve viver os valores do Evangelho, isto é, deve viver as virtudes, as qualidades cristãs, para que então possa produzir, preservar essa unidade. É necessário vivermos as verdades do Evangelho e não ficarmos somente no discurso. A verdade do Evangelho precisa ser prática. Por isso, humildade, longanimidade, amor uns aos outros. Você deve se lembrar desses princípios que nós mencionamos no último programa. E também aprendemos no programa passado que a igreja precisa se esforçar pela preservação da unidade cristã. Mas a igreja só conquistará esse alvo se cada um dos membros se envolverem nesse projeto. Querido amigo, não podemos permitir que as divisões prejudiquem o nosso testemunho ao mundo. Não podemos permitir que as divisões perturbem a edificação mútua que devemos uns para com os outros. Ou não podemos permitir ainda que as divisões impeçam a nossa adoração a Deus. Quando mantemos a unidade, quando lutamos para preservá-la, estamos honrando o nosso Senhor Jesus Cristo e a sua obra em nosso favor. Quando nos esforçamos diligentemente para preservarmos a unidade do Espírito no vínculo da paz, estamos valorizando o que Jesus fez para a igreja. Então, esse texto de Efésios 4, 7 a 12, que vem na sequência do texto considerado no último programa, nos mostra que, além da salvação e da nova posição, Jesus nos capacitou com presentes espirituais especiais para possibilitar a nós, como igreja, vivermos de modo digno da vocação a que fomos chamados. Se você tiver condições, gostaria que você me acompanhasse na leitura que farei do texto bíblico. Diz assim a palavra de Deus: E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Muito bem, depois dessa leitura, eu creio que a frase que pode sintetizar, que pode intitular esse texto, pode ser esta frase: os dons que Jesus concedeu à igreja, ou então, os recursos que Jesus concedeu à igreja. Efésios 4, 7 a 12.
Ao introduzirmos, então, a nossa reflexão sobre esse texto, temos que reconhecer que estamos vivendo dias de uma verdadeira crise de propósitos. A pergunta que surge na mente das pessoas é sobre o propósito da igreja nesses dias atuais. São perguntas pertinentes e tremendamente objetivas. Para que serve a igreja? Por que é que Deus permitiu que a igreja ainda existisse até hoje, nesses dias da pós-modernidade? Qual é o objetivo de Deus para a igreja num mundo que tem sofrido tantas transformações? Querido amigo, veja bem, a resposta a essas perguntas será uma resposta não apenas sobre o propósito da igreja, não apenas sobre o nosso propósito como corpo de Cristo, mas a resposta a essas perguntas será uma resposta sobre o propósito de cada um de nós cristãos individualmente. Essa resposta tem implicações que me afetam e afetam a você também. A resposta a essas perguntas tem a ver com o nosso propósito, com o nosso próprio propósito como membros do corpo de Cristo. Então, ao darmos sequência aos estudos nessa segunda parte da carta de Paulo aos Efésios, a parte prática, cujo conteúdo abrange os capítulos 4 até o final da carta, até o capítulo 6, nós vamos constatar o propósito de Deus para cada um de nós como igreja. Mas vamos constatar também, nesses versículos 7 a 12, os recursos que o Senhor Jesus concedeu à igreja para que possamos, como igreja, realizar o propósito que Ele planejou para nós desde a eternidade. Como mencionei anteriormente, a pergunta que se responde nesses capítulos é: como deve andar a pessoa que foi salva graciosamente pela fé em Jesus Cristo? Como deve ser o andar de um membro do corpo de Cristo? Agora que você é um membro da família de Deus, do corpo de Cristo, que você faz parte da igreja, como é que você, cristão, deve andar, uma vez que você é parte integrante da igreja? Resposta a essa questão prática vai nos mostrar quais são os recursos que Jesus concedeu para cumprirmos o seu propósito para com a igreja. Então, diante dessa compreensão, podemos, em resumo, dizer que para a igreja cumprir o seu propósito, ela deve usar os recursos que o próprio Senhor lhe concedeu. Eu repito, essa é a síntese do texto de Efésios 4, 7 a 12. Para a igreja cumprir o seu propósito, ela deve usar os recursos que o próprio Senhor Jesus lhe concedeu. E esse texto nos mostra 5 aspectos dos recursos que a igreja recebeu para cumprir a sua tarefa. Agora, entenda também o seguinte, que quando falamos que a igreja recebeu esses recursos, significa que você e eu recebemos esses recursos também. Nós somos unidos, igreja de Deus, mas individualmente, cristãos, salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Então, o primeiro aspecto dos recursos concedidos à igreja é que eles são expressões da graça divina. É interessante percebermos logo no versículo 6 um contraste notável entre o versículo 6 e o versículo 7. No versículo 6 que estudamos na última vez, terminamos dizendo que Deus é Pai de todos e está sobre todos e age por meio de todos. Agora, o versículo 7 já começa diferente. Ele começa: a graça foi concedida a cada um de nós. Então, dessa maneira, Paulo passa de todos nós para cada um de nós. Assim, da unidade, ele passa para a diversidade da igreja. Essa unidade não deve ser interpretada erroneamente como sendo uma uniformidade, sem vida, sem cor. Não devemos imaginar que cada cristão seja uma cópia exata do outro. Não, pelo contrário. A unidade da igreja, longe de ser enfadonha, triste, chata, ela é emocionante, dinâmica na sua diversidade. A unidade da igreja deve-se à proporção do dom de Cristo, isso é,
deve-se à graça de Cristo que Ele concedeu a cada um de nós. Sendo que a graça de Deus nos reconciliou consigo mesmo, essa graça agora, que é o dom de Cristo, foi repartida a cada um de nós. Por isso, o primeiro aspecto dos recursos concedidos à igreja é que eles são expressões da graça divina. Essa graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Querido amigo, você tem um dom que é fruto da graça do Senhor. É uma expressão da graça do Senhor. É uma parte da graça do Senhor que agora foi dividida por toda a sua igreja, para que nós possamos continuar fazendo a sua obra. Um segundo aspecto dos recursos concedidos à igreja é que eles são dados por um Senhor vitorioso. Veja o que Paulo fala sobre o Senhor Jesus Cristo nos versículos 8, 9 e 10. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Querido amigo, aqui nós temos um texto tremendamente delicado. Paulo está dizendo que o Senhor Jesus Cristo tem distribuído seus dons, graça dele para conosco. A citação que ele faz aqui é do Salmo 68. Só que ele faz uma inversão. No Salmo 68, nós encontramos uma descrição, 68, 18, se você quiser anotar, nós encontramos uma descrição muito clara do conquistador que chega na cidade, subindo em direção, talvez, ao templo, em direção à cidade santa, com seus troféus. E Paulo está dizendo o seguinte, que Jesus subiu às alturas, levando consigo os seus troféus, levando consigo os homens que Deus concedeu a ele. Mas no Salmo diz que ele recebe presente dos homens. E Paulo faz uma inversão tremendamente importante. Ele fala que é interessante, ele mostra uma diferença entre o Antigo e o Novo Testamento. Se no Antigo Testamento o grande conquistador recebia presentes, recebia dons, requeria pagamentos, aqui esse grande conquistador, ele concede, generosamente ele concede. Ele concedeu dons aos homens, ao invés de ele retirar alguma coisa de nós, ele deu-nos a participação na sua graça, distribuiu para nós dons para que nós pudéssemos continuar desenvolvendo o ministério que ele delegou a nós. Ora, que quer dizer, subiu, senão que ele havia descido também à terra. Lógico, o Senhor Jesus veio um dia e se encarnou. Ele veio um dia para essa terra, para esse lugar em que ele deixou toda a sua glória. São regiões inferiores para ele. E aqui ele se deu por nós. Mas um dia ele foi até as regiões inferiores da terra. Foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Foi glorificado e subiu além das alturas, acima de todos os céus, para preencher todas as coisas. Sim, querido amigo, o Senhor, nosso Deus, exaltou o nosso Senhor Jesus Cristo, dando um nome para ele, acima de todo nome. E esse Senhor distribui dons, presentes para todos nós. Esse é um Senhor vitorioso que merece o nosso louvor e adoração. O terceiro aspecto dos recursos concedidos à igreja é que eles são pessoas, dons. Os dons que o Senhor Jesus deu para a igreja, nesse texto, nós podemos chamá-los de pessoas dons. É interessante isso, porque no próprio original grego, não diz que é o dom de apóstolo, o dom de profeta, o dom de evangelista, o dom de pastor, o dom de mestre. Mas diz o seguinte, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, uns para profetas, uns para evangelistas,
uns para pastores e outros para mestres. Isso é, o Senhor concedeu pessoas, dons, para liderar a igreja. Essas pessoas já são pessoas talhadas para essas tarefas designadas. Agora, podemos rapidamente descrever esses dons, essas pessoas dons. Quem são os apóstolos? Logicamente, temos que fazer uma diferença aqui. Os apóstolos 12 mais 2 ou 3 do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, Matias, que foi eleito no lugar de Judas, talvez Tiago, irmão do Senhor Jesus. Alguns apóstolos ali terminaram e eles eram o fundamento da igreja. Lembre-se que Jesus é a pedra angular, depois os apóstolos, os fundamentos ou os fundadores da igreja, vamos dizer assim. E a partir daí, nós, pedras vivas, para construirmos o templo. Os apóstolos hoje são os missionários, são aqueles que vão. O apóstolo quer dizer exatamente isso, é enviado, aquele que vai para proclamar o evangelho em outros lugares. Esse é o apóstolo, um missionário itinerante. Deus concedeu outros para profetas, isso é, pessoas que chamam a atenção da igreja para ouvir a palavra de Deus. Outros ele concedeu para evangelistas, homens e mulheres que têm esse dom especial para proclamar as verdades de Deus. Lembre-se que todos nós somos testemunhas, mas o dom de evangelista é diferenciado. E outros ainda, o Senhor deu para pastores, isso é, apacentadores, cuidadores do rebanho, e outros mestres, aqueles que ensinam. Eu tenho utilizado o dom de ensino para transmitir essas mensagens a você. Pastor, aquele que cuida do rebanho. Evangelista, aquele que promove o crescimento daquele corpo. Profeta, aquele que nos chama a atenção para a palavra de Deus. E apóstolo, aquele que sai enviado pela igreja para proclamar o evangelho de Deus no mundo. No mundo. É diferente do evangelista que proclama o evangelho para que pessoas se convertam e venham para aquele grupo específico da sua igreja. O quarto aspecto, então, dos recursos concedidos à igreja é que esses recursos visam a atuação de cada cristão. É interessante lermos esse versículo juntamente com o versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Querido amigo, nesse quarto aspecto dos recursos concedidos à igreja, é que eles visam a atuação de cada cristão. Então, a liderança da igreja, os dons, as pessoas dons que Deus concedeu à igreja, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, esses são líderes capacitadores. Eles devem equipar, devem aperfeiçoar os santos, para que os santos realizem o serviço deles. Visando o quê? Visando a edificação do corpo de Cristo. Os santos, então, são realizadores. É interessante percebermos exatamente isso no versículo 12. Esses recursos que o Senhor Jesus deu à igreja são recursos que são bem específicos para cada grupo, para cada pessoa. Além de cada um de nós termos dons pessoais, particulares, a liderança da igreja tem uma responsabilidade. A liderança da igreja é capacitadora, isso é, treinadora, fomentadora, equipadora, aperfeiçoadora dos santos. Essa é a função da liderança. Essa é a função dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E os demais cristãos, que não são pessoas dons? Eles são também realizadores. Têm também os seus compromissos, as suas responsabilidades. E o trabalho deles visa a edificação do corpo de Cristo. Por isso, o quinto aspecto dos recursos concedidos à igreja é que eles visam o ministério de todos os cristãos. O versículo 12 mostra exatamente isso. Para que os santos desempenhem o seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Querido amigo,
A totalidade da igreja, quando bem treinada e quando bem equipada, desenvolvendo os seus dons espirituais, vai produzir o quê? Vai produzir edificação do corpo de Cristo. No próximo programa, nós continuaremos trabalhando nesse texto, mas até aqui é importante nós sabermos isso. Deus nos deu graça, Deus nos deu dons. Quem nos deu esses dons foi um Senhor vitorioso. Ele concedeu dons de liderança para a igreja ter um rumo para onde seguir, uma vez que Ele não está mais conosco. Ele capacitou pessoas cheias do Espírito Santo, todos nós, para trabalharmos, mas Ele concedeu uma liderança para a igreja, e essa liderança deve treinar o restante da igreja para que todos nós, liderança e liderados, possamos realizar o ministério que Cristo tem para que nós realizemos. O propósito de Deus para a igreja nesse mundo em transformação é que a igreja mostre que uma vida com Cristo é diferente, vale a pena. Mas para que a igreja viva dessa maneira, ela precisa ser equipada devidamente. Querido amigo, a minha oração é que você encontre o seu lugar no corpo de Cristo e possa servi-lo da maneira melhor para glorificar a Deus, para edificar o seu irmão e para proclamar o Evangelho aos perdidos. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.